Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sob a intercessão da Santíssima Virgem, a qual nós acabamos de cantar, eu não tenho dúvida nenhuma que aquilo que nós precisarmos nesta noite vai acontecer na minha e na sua vida, amém? Você crê nisso, sim ou não? Sim. Irmãos, saibam de uma coisa: esta noite o Senhor preparou grandes maravilhas para nós. Você sabe por quê? Porque este tema, família, é de extrema importância. Amém? Amém. Extrema importância para nós. E eu gostaria já de chamar a tua atenção e, em nome de Jesus, prendê-la aqui na palavra de Deus, para que o inimigo não venha te roubar sequer uma vírgula daquilo que o Senhor preparou para falar no teu coração. Porque sabe que o Senhor me disse, quando eu estava orando para aqui, para este momento, Ele falava assim: Rodrigo, fala para eles assim, que eu nesta noite irei animar as famílias, irei dar um ânimo novo às famílias, e darei autoridade para aquelas pessoas que lá estiverem, para que possam retirar, arrancar do seio de suas famílias as garras do inimigo. Amém? Quem crê, dá glória a Deus bem forte. Aleluia. É isso aí, irmãos. Lá, como diz no Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, vai dizer assim: eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearemos, eu com ele e ele comigo. Amém? Amém. Toma posse dessa palavra. Estou à porta e bato. Desde quando você chegou aqui, Jesus está batendo a porta, e eu creio que todos nós já abrimos a porta, porque foi preparado, foi ministrado, foi cantado e foi maravilhoso. Então nós estamos com a porta aberta e Jesus já está dentro da nossa casa. A palavra vai dizer: eu entrarei em sua casa. Quando falamos de casa, falamos de família, sim ou não? Sim. Então Jesus vai entrar, já está dentro da nossa família agora nesse instante, para que aqui aconteça realmente grandes obras, grandes maravilhas nas nossas famílias, amém? Abra comigo lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 25, onde nós vamos meditar a palavra de hoje. Eu pedia para o Senhor que o Senhor desse esta palavra, uma palavra que seja propícia aos nossos tempos, onde nós fôssemos mergulhar naquilo que nossos dias de hoje, os dias de hoje, nós todos precisamos, E eu pedia para o Senhor que Ele revelasse algo que fosse importante para nós, para que nós começássemos a entender. E o Senhor falava assim que nessa noite também Ele quer curar a árvore, para que os frutos da árvore também sejam bons. Amém? Uma árvore má não consegue dar frutos bons. Uma árvore doente dá frutos doentes. Sim ou não? Sim. Então hoje nós vamos entender por que nossas famílias estão doentes. Ela é uma árvore boa. Ela é uma árvore santa. Porém, está doente, enferma. Abre comigo, é Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a página 1434, versículo 25, vai dizer assim. Todos amém? Amém. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros os escutavam. Subitamente, sentiu-se um terremoto tão grande que se abalou até os fundamentos do cárcere. Abrindo-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos.
acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o cárcere pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: senhores, que devo fazer para me salvar? Disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus, a ele e a todos que estavam em sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas. Imediatamente foi batizado, ele e toda a sua família. Em seguida, ele os fez subir para a sua casa, pôs-lhes a mesa, alegrou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. Irmãos, essas são para nós palavras do Senhor. Olha, eu trouxe cinco tópicos aqui para a gente dar só o início, para que nós começarmos assim então a entender o porquê que é tão difícil hoje, por que as famílias em geral estão doentes. Por quê? Sabia que tudo que nós fazemos, ele tem um alvo, ele tem um fim. Como diz a palavra de Deus, nada sai da nossa boca sem produzir fruto, sim ou não? Sim? Então tudo que nós fazemos, ou falamos, ou qualquer coisa, ela produz fruto. E esse fruto serve para duas coisas. Ou é para a sua salvação, ou é para a sua condenação. Essas duas coisas, sim? Então, o que devemos fazer? Fazer algo que é bom, fazer o bem, para sermos salvos. É simples, não é? Não é simples, é só fazer isso e pronto. Alcançaremos o céu. Porém, esse é o segundo, fazer o bem. Terceiro, às vezes nos pegamos fazendo não o bem, mas o mal. Sim ou não? Que é o pecado. Às vezes pegamos fazendo o mal. Não porque muitas das vezes queremos, mas inocentemente talvez também não. Mas talvez sendo enganados, vamos dizer assim, né? E acabamos fazendo aquilo que não queremos. Então, entendemos aí, quarta parte. Se eu preciso fazer o bem, mas muitas das vezes não consigo e faço o mal, então eu entendo, bem simples, que existe uma batalha dentro de mim, entre o bem e o mal. Sim ou não? Sim. Entendeu? Sim. Se existe uma batalha dentro de mim, entre o bem e o mal, então existe uma batalha espiritual entre o bem e o mal. Amém? Batalha espiritual. Se você não entender isso aí, meu irmão, você vai ainda continuar dizendo: por que eu rezo? E aí parece que aumenta os problemas na minha vida. Por que quanto mais eu rezo, mais problema acontece? Você precisa entender isso, que nós vivemos uma batalha espiritual. Amém? Bom, aquilo que nós vemos aqui na leitura de hoje. Paulo e Silas estavam na sua jornada, na sua missão, não como uma família tradicional, como nós conhecemos, mas eles também faziam parte de uma certa família apostólica, dos apóstolos, dos missionários, e eles estavam na sua missão, e eles sabiam muito bem sobre essa questão da batalha espiritual.
Eles já sabiam, coisa que muitos de nós não sabemos, coisa que muitas das famílias não sabem dessa batalha espiritual que existe. Por isso estamos do jeito que estamos. Eu não quis pegar toda a leitura porque toma um certo tempo para ler. Mas se você ao chegar em casa, eu te convido você a fazer a leitura de todo o capítulo 16, para você entender realmente isso daqui, sobre batalha espiritual. Então Paulo e Silas estavam ali, e eles estavam sofrendo com a insídia do inimigo, que queria destruí-los, queriam matá-los. E nós começamos a ler aqui nos primeiros versículos que eles estavam presos no cárcere. Eles estavam presos no cárcere, eles tinham sido açoitados, eles estavam todos eles machucados. E o que eles estavam fazendo? Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam, hino de louvor a Deus. Paulo vai explicar por que eles estavam assim, lá no Efésios 6,10. Carta aos Efésios 6,10 explica o porquê disso. Porque ele vai dizer que a nossa luta, irmãos, não é contra homens de carne e sangue, mas sim contra os espíritos malignos espalhados nos ares. Paulo e Silas, não estava nervoso, preocupado, com raiva da corrente que os prendia, da cela que estava fechada a porta, do carcereiro que estava lá guardando a vida deles, preso. Ele sabia que não eram com essas coisas não eram o inimigo. O inimigo era outro. E hoje, e lá ele explica por que eles estavam cantando. E sabe qual é o alvo principal do inimigo hoje? Que sempre foi, desde o início, a família. Você acertou. É a família. E como que ele faz isso? Ele vai adentrando as famílias. Quando o homem e a mulher se unem em matrimônio. Porque desde o namoro, desde o encontro, porque é daí que surge a família, sim ou não? Desde do namoro, do encontro, do noivado, até quando chega no altar e se consume o sacramento do matrimônio, que se constitui ali a família, aí começa toda a influência do inimigo para destruir a família. E ele começa então a adentrar, e ele vai envenenando, e a família que não conhece isso, que não tem noção dessas maldades, que vai adentrando no casamento, começa a produzir frutos maus. Que frutos maus são esses, irmãos? O que mais acontece na família, irmãos? Eu tenho minha família, eu, Adriana e as 3 Marias. E eu na luta espiritual, mesmo assim lutando, eu ainda peco. Tenho que pedir perdão para ela, para corrigir os frutos maus que eu deixo frutificar dentro da minha casa. O que é? Falta de paciência. Por quê? Porque eu quero as coisas do meu jeito. Falta de perdão, falta de amor, falta de carinho, e entre outras coisas. E o pior, por não entender isso que Paulo acabou de fazer e mostrar aqui para nós, o que acontece comigo? Eu me enlouqueço, de certa forma, por dentro. A luta espiritual é tão grande dentro de mim, que como eu não tenho noção disso, o que acontece comigo? Eu perco a batalha espiritual, e o mal fala mais alto dentro de mim. E aí eu olho para todos
toda a situação geral, vejo que não é boa, o que muitas das vezes eu quero fazer? Acabar com tudo. Eu quero ou matar ou fugir. E aí nós vemos o que aconteceu aqui com o carcereiro, que não tinha noção do que Paulo tinha, não tinha visão do que Paulo via. O que ele queria fazer, irmãos? Quando viu que tudo estava para ele, na visão dele, como responsável lá da cadeia, ele viu que as portas tinham se aberto, ele viu que as algemas tinham tudo aberto, ele achou que todo mundo tinha se mandado, ele falou: pronto, acabou a minha vida, acabou aquilo que eu sou. Aqui que ele falou: eu vou arrancar da espada, estava pronto para se matar. É o que está escrito aqui. Por que que muitas famílias acabam ou se separam? Por achar que o problema está no fulano, no ciclano, ou no serviço, ou no outro, não sei. Por não entender que o inimigo não está nessas coisas. O inimigo é o espírito maligno. E é contra os espíritos malignos que nós precisamos lutar. É contra eles que eu e você precisamos lutar. Aí Paulo, cheio da graça do Espírito Santo, como homem de fogo de Deus, o homem que conhece os mistérios de Deus, o homem de oração, o homem que está totalmente íntimo de Deus, ele vai dizer para a família: não faça isso, não separe da sua esposa, não é ela o problema, não é o seu marido que te trai, não é esse o problema é o inimigo. Aí o homem cai por terra. É isso que o Senhor está querendo para que eu e você entenda nessa noite, que as dificuldades da minha família e da tua pode ser resolvido, irmãos. Quando eu e você, o Senhor já nos preparou, quando nós tirarmos os olhos da onde achamos que está o problema, que são as coisas, as pessoas, e realmente lutar contra aquele que é realmente o problema, que é o inimigo de Deus. Como nós descobrimos que o inimigo de Deus está agindo? Quando eu olho para a árvore e vejo que os frutos são maus. Quando você olha para a tua vida, quando eu olho para a minha vida, Rodrigo, na miséria que eu sei do pouco da palavra de Deus, daquilo que Deus quer para a minha vida, na miséria que eu sei disso, eu olho para a minha vida e ainda vejo: nossa, então eu preciso ter algo, tem muitas coisas que eu preciso melhorar. Como eu disse, do pouquinho que eu sei de Deus, quando eu olho para mim mesmo, eu vejo: eu preciso melhorar. O que é isso, irmãos? É identificar que frutos da minha árvore estão maus. E se eles estão maus, é questão então que o inimigo ainda está agindo na minha vida, que a batalha espiritual a qual eles estão travando, eu estou perdendo. Vocês estão entendendo? Para que eu volte para casa hoje, para que você tenha um ânimo novo, o Espírito Santo está movendo isso dentro do teu coração, isso. Que Ele é capaz, o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Por quê? Porque o carcereiro, como sou eu e você, como somos as famílias vão dizer então assim para Paulo e Silas: o que devemos fazer? O que devemos fazer para ser salvo? Essa é a pergunta do carcereiro, essa é a pergunta hoje das famílias para Jesus, para Paulo e Silas aqui representado também. O que devemos então fazer? Paulo vai dizer para eles: crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua família. Veja que maravilhas, irmãos. Veja só. E eles, aí ele vai dizer assim: senhores, o que devo fazer então para ser salvo? Disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus a ele e a todos que estavam em sua casa. O que vocês estão recebendo aqui hoje, desde o início, é a palavra de Deus.
Vocês estão recebendo a palavra de Deus. E vocês estão recebendo assim como eu estou recebendo, que aquele que é do Senhor, aquele que está íntimo de Deus, é capaz de, no problema mais difícil, louvar a Deus e cantar hinos. E a obra acontece. Irmãos, eu vejo as portas das cadeias das famílias sendo abertas. Eu vejo que as famílias aprisionadas pelo inimigo estão caindo as suas algemas, pelo simples fato de eu e você crer no Senhor Jesus, agora, e pelo aceitar a palavra de Deus, o ensinamento de Deus, aceitar o Evangelho, aceitar o Espírito Santo, abrir o coração, como nós lemos no primeiro versículo da palavra de Deus, lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, eu estou batendo a porta e abro, aquele que abrir e ouvir a minha voz, e abrir, eu entrarei na sua casa, eu entrarei na sua família, eu e ele cearemos juntos. Você imagina então Jesus entrando na tua família, ceando com você, e ele não vai olhar os teus problemas, não vai fazer nada? Lógico que vai. Só que para isso eu preciso abrir a porta do meu coração, sim ou não? Sim. Amém. Quem aqui quer ser santo? Levanta a mão. Sim ou não? Sim. Está disposto? Sim. Vai pagar o preço da santidade? Sim ou não? Sim? Sim, porque o Espírito Santo te dará força para isso. Quem crê nisso, sim ou não? Irmãos, é isso que nós precisamos acreditar hoje, que o Espírito Santo vai nos dar força para essa realidade maravilhosa acontecer na minha, na tua realidade, na tua vida. Primeira coisa que nós precisamos fazer então, a partir de agora, identificar os frutos maus. A partir de mim, fala assim, a partir de mim. É o primeiro passo. Preciso identificar o que há de errado em mim. Porque o inimigo está usando isso que é errado em mim para destruir a minha família. Ele sabe que destruindo a família, ele consegue tocar na igreja. Ele consegue entristecer a fé da igreja. Ele consegue diminuir a fé da igreja. Você sabe por quê? Porque famílias estragadas dificilmente conseguem gerar sacerdotes para Deus. Geram muito poucos sacerdotes para Deus. Hoje nós temos falta de sacerdotes na igreja católica. Faltam muitos. Por quê? Porque eles vêm da onde? Da onde vem o sacerdote? Das famílias. Amém? E isso é muito sério, irmãos. Nós precisamos entender que entre nós há uma batalha espiritual ferrenha entre o bem e o mal. Ele usa todas as armas. Ele é traiçoeiro. Ele te pega pelas costas. Ele pega no momento mais que você está mais fragilizado. É lá que ele vai te ferir. Então eu e você precisamos estar em contínua oração. Orai, irmãos e irmãs, fortalecei-vos no Senhor. Não é isso que Paulo vai dizer? Continuamente. Então, se você quer ser santo, primeira coisa, identifique os frutos maus. Coloque eles no papel. Coloca no papel para você não ficar só aqui. Coloca no papel. Põe o seu nome. Coloca os frutos maus que você precisa mudar. Bem? Aí você coloca o nome da sua família. Fulano, Ciclano, Bertrano. Entre eles os frutos maus que você identifica cada um deles. Coloca no papel também. Pelo aquele pouco que você sabe sobre a palavra, você consegue identificar o que é bom e o que é mal, sim ou não? Sim. Uma filha que tem um pai alcoólatra, que traz problema para dentro da casa, o que ele vai pôr lá? O nome do pai dela, problema com o alcoolismo do meu pai.
Uma outra coisa que é importante você entender e aprender, que se nós estamos num combate espiritual, nós precisamos ter atitude de batalha espiritual, sim ou não? Sim. E como fazer isso? Identificar os problemas. Segundo passo, orar nos problemas, colocando os problemas nas mãos de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria. Não queira você fazer e realizar e consertar o problema, porque vai dar mais problema. Tenta chegar você para algum alcoólico e falar: para de beber. De cada 100, 99 vai te dar uma palavra ruim. É ou não é? Tenta chegar para alguém que é mentiroso e falar: ó, você está mentindo muito. Tenta fazer isso. Sabe como se faz isso? Como se combate pessoas assim? Primeiro identificando, entregando tudo aos pés de Jesus e orando todo santo dia sem cessar, com jejum, com penitência, com oração, com confissão, com missa diária se puder, tudo que você imagina, com o rosário, com o santo terço, com a leitura da palavra, leitura, e tudo ali tendo os problemas. E aí você vai chegar para a pessoa e vai apenas amá-la, dar atenção, dar um ouvido, dar um abraço, dar um carinho, mesmo cheirando pinga, cheirando bebida, dá um abraço, faz um carinho, que em pouquíssimo tempo essa pessoa se transformará. Amém? Se você tem um marido ou uma esposa que não gosta de vir à missa, ou talvez ele venha à missa só no final de semana, que irmãos, eu vou falar um negócio para você. Dizer que é um bom católico vindo à missa só no final de semana, tem que ser muito santo, para quando receber aqui a Santa Eucaristia, tomar tudo dela que ela tem nos dá de direito. Porque senão, irmãos, se for um católico lenga-lenga, ele vai entrar e sair do mesmo jeito. Ele vai ter o sinal do corpo de Cristo, porque a Santa Eucaristia, ela se faz presente. Ela é um sinal vivo e forte. Mas ele não vai receber nada dela, porque ele está cumprindo apenas um preceito, está vindo por obrigação, não está vindo por amor a Jesus Cristo, não está vindo por amor àqueles a qual ele ama, ele não está vindo para rezar para aqueles que o odeiam, seus inimigos, ele vem apenas para cumprir um preceito e nada mais. Então por isso que eu falo, cuidado. Achar que é ser católico bom, só vir na missa no final de semana, muito cuidado. Você precisa ler a palavra todos os dias. Você precisa rezar o terço, o rosário todos os dias. Você precisa praticar o jejum, no mínimo uma vez por semana. Isso é ser de oração. Isso é ser como o Paulo ensina o Zeca. Vocês estão entendendo? Ser santo não é fácil, irmãos. Mas isso é só o começo, é difícil. Mas logo você acostuma. Logo você se acostuma com a vida de oração, com a vida de entrega total a Jesus de Nazaré, com uma vida de renúncia total pelas coisas do mundo. E você vai ver a obra maravilhosa acontecendo na sua vida. O catecismo da Igreja Católica não vai falar de igreja, família, igreja doméstica. É maravilhoso. Eu tenho aqui, eu até tirei eu imprimi lá no catecismo da igreja, para talvez se desse tempo de ler para vocês o quanto é maravilhoso, o quanto há de precioso na família. Uma família rica e abençoada, cheia do Espírito Santo, batizada no Espírito Santo, cheia do fogo do Espírito Santo. Ela é um luzeiro da escuridão. Ela serve de exemplo, de frutos bons. Uma família que dá um vizinho do lado, todo mundo. Amém? Você quer que a sua família seja assim, luzeiro, lá na sua rua? Sim ou não? Sim. Quer mesmo? Então vamos ficar de pé para a gente orar?